A história registra o nome de Jorge VI como um dos monarcas mais emblemáticos da Grã-Bretanha, mas seu verdadeiro nome, dado ao nascer em 14 de dezembro de 1895, era Alberto Frederico Arthur Jorge. Seu primeiro choro ecoou nos cômodos modestos do York Cottage, uma residência secundária no imenso domínio de Sandringham, em Norfolk, onde a realeza britânica buscava refúgio da pompa dos palácios. Seu pai, o então Duque de York, era neto da poderosa Rainha Vitória, uma figura que, àquela altura, já governava há quase 6 décadas um império tão vasto que o sol jamais se punha sobre seus domínios, desde as colônias africanas até os confins da Índia, onde ostentava o título de imperatriz. Até pouco antes do nascimento de Alberto, seu pai sequer figurava na linha direta de sucessão ao trono. O destino reservava o cetro a seu irmão mais velho, Alberto Vítor, herdeiro aparente da coroa. Mas a morte prematura deste em 1892 alterou radicalmente o curso da história. O Duque de York passou a ser o segundo na linha sucessória, atrás apenas de seu próprio pai, o Príncipe de Gales. Assim, quando Alberto veio ao mundo, já estava escrito que sua família ocuparia um dia o centro do poder monárquico britânico, embora ele próprio não fosse o herdeiro imediato. Esse lugar pertencia a seu irmão Eduardo, nascido em 1894. Que desde o berço carregava o peso de ser o terceiro na sucessão. Alberto, portanto, entrou para a vida como quarto na fila, uma posição que só ganharia relevância se o destino interferisse de maneira inesperada. E como veremos, o destino tem suas ironias. Sua mãe, Maria de Teck, pertencia a uma nobre família alemã, os Teck, donos de vastas propriedades no Império Germânico recém-unificado. Alberto foi o segundo filho do casal, chegando após Eduardo e precedendo outros 4 irmãos, Maria, Henrique, Jorge e João, este último, infelizmente, marcado por uma epilepsia severa que ceifaria sua vida aos 13 anos. Na intimidade familiar, Alberto ganhou o carinhoso apelido de Bert, mesma alcunha de seu avô, o futuro Eduardo VII. Batizado poucos dias após o nascimento na pequena igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, sua criação seguiu os rígidos costumes da realeza europeia da época. Afastado dos pais desde tenra idade, educado por preceptores em um ambiente onde o afeto era medido e a disciplina, implacável. Os métodos pedagógicos da era vitoriana não deixavam espaço para fraquezas. Alberto foi submetido a um currículo extenuante, repleto de latim, grego clássico e literatura romana, enquanto a figura paterna se impunha como um juiz severo, mais preocupado com a postura do que com a sensibilidade. Não é de surpreender que, ainda criança, desenvolvesse uma gagueira que o acompanharia pela vida adulta, um fardo agravado pela obrigatoriedade de escrever com a mão direita, apesar de ser canhoto, prática absurda mas comum na época. Esses traumas precoces minaram sua autoconfiança, deixando marcas que só seriam superadas décadas depois, quando já se aproximava dos 40 anos. Aos 14 anos, seguindo a tradição familiar, Alberto foi enviado ao Real Colégio Naval de Osborne, na ilha de Wight, onde jovens aristocratas e príncipes eram moldados para se tornarem oficiais. Seu desempenho acadêmico, no entanto, foi medíocre. Terminou em último lugar no exame final, enquanto problemas de saúde, como crises gástricas recorrentes, o tornavam pouco apto à vida no mar. A insegurança, alimentada pela gagueira e pelas dificuldades físicas, só aumentava. Mas o destino novamente interveio. Em 1910, a morte de seu avô, Eduardo VII, elevou seu pai ao trono como Jorge V, transformando Eduardo em príncipe de Gales e herdeiro direto. Alberto, por sua vez, passou a ser o segundo na linha sucessória, ainda assim, uma posição que só ganharia importância se algo impedisse seu irmão de assumir a coroa. Nos anos seguintes, enquanto a Europa fervilhava com tensões diplomáticas, Alberto prosseguiu sua carreira naval. Após Osborne, transferiu-se para o Real Colégio Naval de Dartmouth e, entre 1912 e 1913, participou de viagens de treinamento que o levaram pelo Atlântico, do Caribe às costas da América do Norte. Em 1913 foi designado como guarda-marinha no HMS Collingwood, justamente quando as relações entre as potências europeias atingiam um ponto crítico. Há décadas, nações como Grã-Bretanha, França e Rússia disputavam influência em colônias da África e da Ásia, enquanto a Alemanha, unificada em 1871, buscava seu lugar ao sol com uma política expansionista agressiva. Alianças militares se formaram. De um lado, a Tríplice Entente Grã-Bretanha, França e Rússia; de outro, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, unidos por pactos antigos.
Mesmo assim, quando as hostilidades entre Áustria-Hungria, Sérvia e Rússia explodiram nos Balcãs em julho de 1914, poucos imaginavam que aquele conflito local desencadearia uma guerra continental. A ilusão durou pouco. Em questão de dias, declarações de guerra se sucederam, e até início de agosto a Europa estava dividida. De um lado, Grã-Bretanha, França e Rússia, de outro, Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano. A Primeira Guerra Mundial havia começado. Alberto, no entanto, travava sua própria batalha. Em agosto de 1914, enquanto o continente ardia, uma crise de apendicite o obrigou a passar por uma cirurgia de emergência quando seu navio atracou em Aberdeen. Após a recuperação, voltou ao serviço no HMS Collingwood, que passaria grande parte do conflito patrulhando o Mar do Norte, uma região estratégica entre a Grã-Bretanha, a Islândia e a Noruega. A guerra mal havia começado, e o jovem príncipe já aprendia que o dever, seja no trono ou no convés de um navio, não admite hesitações. A Grã-Bretanha, senhora absoluta dos mares há 2 séculos, via-se agora desafiada por uma Alemanha que em apenas uma década, havia erigido uma frota formidável com investimentos colossais. Esperava-se que o Atlântico Norte se tornasse o palco de batalhas navais decisivas, capazes de redefinir o curso da guerra. Mas a realidade foi bem diferente. Enquanto as trincheiras da frente ocidental devoravam milhões de vidas em um banho de sangue sem precedentes, o conflito no mar se revelou surpreendentemente contido. Assim, Albert passou os últimos meses de 1914, todo o ano de 1915 e o início de 1916 a bordo do Collingwood, aprimorando sua precisão nos exercícios de artilharia e patrulhando as águas gélidas ao norte da Escócia, uma vigília interminável, onde o inimigo se mantinha tão elusivo quanto as próprias ondas, até que finalmente o destino lhe reservou um lugar na maior confrontação naval da guerra. A Batalha da Jutlândia, travada entre 31 de maio e 1º de junho de 1916 nas águas turbulentas ao largo da costa dinamarquesa, foi o duelo titânico que ambos os impérios ansiavam. Os britânicos desdobraram uma esquadra imponente, 151 navios, incluindo 28 dreadnoughts, os colossos blindados que ditavam o poderio naval da época, apoiados por quase 80 destruidores. Os alemães, embora em menor número, 99 navios, dos quais apenas 16 dreadnoughts, apostavam sua vantagem nos torpedos. Mais de 60% de sua frota consistia em embarcações rápidas e letais, projetadas para infligir danos devastadores antes que suas munições se esgotassem. No caos que se seguiu, Albert, então um oficial subalterno no Collingwood, provou seu valor. Seu desempenho sob fogo foi tão notável que mereceu menção nos despachos oficiais. Mas a batalha em si foi um enigma estratégico. Os alemães, embora taticamente superiores, afundaram 14 navios britânicos contra 11 próprios, perderam um número desproporcional de recursos vitais. Os britânicos, por sua vez, sofreram baixas mais pesadas em destruidores e couraçados, além de quase o dobro de marinheiros mortos. No saldo final, a Alemanha saiu vitoriosa nos números, mas a um custo insustentável. Berlim, reconhecendo a fragilidade de sua posição, voltou-se então para a guerra submarina, uma decisão que selaria o destino do conflito. Não haveria mais confrontos navais dessa magnitude. Para Albert, a guerra prosseguiu em um ritmo irregular, pontuado por recaídas de saúde que o afastaram da linha de frente. Em 1917, um diagnóstico de úlcera duodenal o levou à mesa de cirurgia no início daquele inverno. Quando retornou ao serviço, foi para um novo campo de batalha, os céus. Em 1º de abril de 1918, nascia a Royal Air Force, RAF, a primeira força aérea independente do mundo, um marco que refletia a transformação radical da guerra, onde aviões antes meros olheiros, agora ditavam o curso das operações. Albert tornou-se o primeiro membro da realeza britânica a obter uma licença de piloto. Em outubro daquele ano, já destacado na França, sobrevoou o Canal da Mancha, testemunhando de perto a ascensão de uma era em que o domínio do ar seria tão crucial quanto o dos mares. Mas a RAF pouco pôde influenciar no desfecho iminente. Até o verão de 1918, o destino da guerra estava selado. A entrada dos Estados Unidos, em 1917, havia inclinado a balança de forma irreversível, recursos ilimitados, tropas frescas e uma determinação que esmagaria as potências centrais. Antes mesmo que a vitória fosse consumada nos campos de batalha, foi a agitação política, a revolta nas ruas de Berlim, o colapso do Império Austro-Húngaro, que acelerou o fim. Em novembro de 1918, o armistício silenciou os canhões.
De volta à vida civil, Albert, agora com 23 anos, matriculou-se em Cambridge no outono de 1919. Não era incomum naqueles anos pós-guerra, ver calouros beirando os 25, homens cuja juventude havia sido roubada pelas trincheiras. Junto de seu irmão mais novo, o príncipe Henry, ele ingressou no Trinity College, onde mergulhou nos estudos de história sob a tutela de mentes brilhantes. Reginald Lawrence, editor da Cambridge Modern History e especialista na Revolução Francesa, e Dennis Robertson, economista histórico e colaborador próximo de John Maynard Keynes, o gênio por trás da teoria que redefiniria a economia global. Mas foi fora das salas de aula que Albert reencontrou um velho conhecido, Louis Greig, seu equerre dos tempos de Osborne, com quem dividia a paixão pelo tênis. Os dois chegariam a jogar juntos em Wimbledon, forjando uma amizade que transcendia os protocolos da corte. Seu tempo em Cambridge, no entanto, duraria apenas 3 trimestres. O dever chamava. A partir de 1920, o príncipe foi cada vez mais absorvido pelas obrigações reais, percorrendo fábricas e minas pela Inglaterra em uma missão estratégica: aproximar a monarquia das classes trabalhadoras, no momento em que o socialismo radical ganhava força na Europa. Como segundo filho do rei, e numa era em que a medicina prolongava vidas como nunca antes, poucos imaginavam que Albert um dia ocuparia o trono. Essa liberdade relativa lhe permitiu escolher sua própria esposa, um privilégio raro para um herdeiro real. No século XIX, um casamento arranjado com alguma princesa europeia seria inevitável, mas os tempos mudavam. Até que em 1919, um romance proibido abalou os alicerces da realeza. Sua relação com Sheila Shishou, a australiana Nightingale dos anos 1910, já casada com Lord Logorog, escandalizou a corte. O affair, que durou quase um ano, só terminou quando o rei George V, exasperado, ordenou que o filho pusesse fim àquilo que chamava de já casada australiana. Albert obedeceu, a contragosto. Uma década depois, a recusa de seu irmão Edward em acatar uma ordem semelhante teria consequências devastadoras para ambos. Como consolo pela obediência, Bert recebeu em 1920 um dos títulos mais ilustres da nobreza britânica, Duque de York, dignidade vaga desde que seu pai a abandonara ao ascender ao trono. Mas o coração do príncipe já mirava outro horizonte. Livre de Sheila, sua busca por uma esposa o levaria a um encontro que mudaria não só sua vida, mas o curso da história britânica. O destino, porém, reservava um encontro que transcenderia as formalidades da corte. Em Logorog, durante um compromisso oficial, o Duque de York reencontrou Lady Elizabeth Bowes-Lyon, uma jovem que, embora conhecida desde a infância, agora se revelava sob uma luz completamente nova. Ela, recém-saída da adolescência, irradiava uma vitalidade que cativou imediatamente o reservado Bert, então com 20 e poucos anos. O golpe foi instantâneo. Ele se apaixonou e, dessa vez, não aceitaria um não como resposta. Sua primeira proposta, em 1921, foi recusada. Elizabeth, astuta e independente, temia o peso da coroa, não a joia, mas a gaiola. Sabia que entrar para a família real significaria abdicar de sua identidade, sufocada pelos protocolos e pela exposição implacável. Mas Bert, pela primeira vez na vida, insistiu. Não era um homem de desistir facilmente, especialmente quando se tratava de algo que realmente desejava. Um segundo pedido veio em fevereiro de 1922, após o casamento de sua irmã Mary, onde Elizabeth servirá como dama de honra. Mais uma vez, a resposta foi não. Mas o Duque de York, com uma paciência que poucos lhe acreditavam, teceu uma corte meticulosa. Cartas, gestos, conversas que pouco a pouco desarmaram suas resistências. Até que em janeiro de 1923, após meses de persistência, Elizabeth finalmente cedeu. O casamento foi celebrado em 26 de abril daquele ano, em Westminster Abbey, com pompa, mas também com uma intimidade rara para os padrões reais. A lua de mel, no entanto, começou de forma pouco romântica. Elizabeth contraiu coqueluche, um revés que ela mesma classificaria, anos depois, como um início digno de uma comédia de erros. Mas o que poderia ter sido um presságio sombrio revelou-se, na verdade, o prelúdio de uma união excepcional. Ao contrário de muitos casamentos dinásticos, frios e calculados, o deles floresceu com uma afinidade genuína. Era, em muitos aspectos, o primeiro casamento moderno da realeza britânica, baseado em afeto, cumplicidade e, acima de tudo, em uma parceria que desafiava as convenções de uma instituição ainda presas ao século XIX. A vida, porém, não lhes concederia uma pausa. Logo após as bodas veio a obrigação diplomática.
uma turnê pelos domínios do Império, onde o povo, ainda sem o alcance da televisão, ansiava por ver de perto a nova duquesa de York. A jornada começou em julho de 1924, com uma visita estratégica à Irlanda do Norte, um recado claro aos unionistas de que a coroa permanecia ao seu lado, mesmo após a criação do Estado Livre Irlandês. Em seguida, rumaram para a África, Quênia, Uganda, Sudão e Aden na Península Arábica. Egito, no entanto, foi deliberadamente evitado. O assassinato do governador-geral britânico, Sir Lee Stack, nas ruas do Cairo, tornará o país um barril de pólvora. De volta à Inglaterra, um novo capítulo se abriu. Em 1926, Elizabeth deu à luz sua primeira filha, batizada em sua homenagem. 4 anos depois, chegaria Margaret. Mas a maternidade não interrompeu suas obrigações. Assim que a pequena Elizabeth completou alguns meses, o casal retomou as viagens. Em 1927, cruzaram o Atlântico rumo ao Caribe, onde Bert fez algo que, sem querer, se tornaria simbólico. Em Jamaica, jogou uma partida de duplas ao lado de Bertrand Clark, um atleta versátil que em 1924 havia se tornado o primeiro negro a competir em Wimbledon, torneio no qual o próprio Duque, amador entusiasta, havia participado em 1926, ao lado de seu mentor, Louis Greig. Embora tenham sido eliminados na primeira rodada, o gesto de Bert em escolher Clark como parceiro não passou despercebido. Para muitos foi um ato de inclusão, para ele provavelmente apenas o desejo de uma boa partida. Mas era assim que Albert agia, sua humanidade falava mais alto que qualquer cálculo político. A turnê continuou pelo Pacífico, Fiji, Nova Zelândia, Austrália, onde Bert inaugurou o novo parlamento em Canberra com um discurso firme, sem tropeços. Um feito impensável poucos anos antes. Seu gaguejar, que o atormentava desde a infância, havia se tornado um obstáculo insuperável. Em 1925, ao fechar a exposição do Império Britânico em Wembley, sua fala foi uma prova de resistência, para ele e para os ouvintes. Foi o ponto de ruptura. Determinado a dominar sua voz, Bert buscou ajuda em 1926, não nos círculos médicos tradicionais, mas em Lionel Logg, um australiano excêntrico, ex-ator de teatro convertido em terapeuta da fala. Suas técnicas, consideradas charlatanice por muitos, eram revolucionárias. Exercícios diários, relaxamento consciente dos músculos da garganta. Funcionou. Quando Bert discursou em Canberra em 1927, sua voz fluiu com uma clareza que surpreendeu até a ele mesmo. Logg se tornaria seu aliado por 2 décadas, e em 1937, como rei, Bert o agraciaria com a Ordem Real Vitoriana, um reconhecimento raro para um homem que, aos olhos da elite médica, era pouco mais que um curandeiro. Os anos 1920 foram a forja do homem que Bert se tornaria. O casamento, a paternidade e, acima de tudo, a determinação de ser diferente de seu pai e avô transformaram-no. Enquanto a realeza tradicional se mantinha distante e fria, ele e Elizabeth criavam suas filhas com calor e proximidade. Trocaram a opulência de White Lodge, em Richmond Park, por uma residência mais modesta em Piccadilly. E mais do que isso, dedicaram-se a causas que os conectavam ao povo. Bert fundou a Industrial Welfare Society, um espaço onde dialogava com sindicalistas e líderes operários, buscando entender e aliviar as duras realidades da classe trabalhadora britânica. Ganhou o apelido de o contramestre em casa, tão envolvido estava com as questões laborais. Também criou os acampamentos do Duque de York, onde jovens de escolas públicas e comunidades operárias competiam em esportes e atividades, quebrando barreiras de classe que a própria monarquia ajudara a erguer. Era um homem em construção, e o mundo ainda não sabia quão crucial sua jornada seria. A crise financeira de 1929, que abalou os alicerces da economia global e mergulhou a Europa em uma instabilidade que 1 década depois, ainda ecoava como um presságio sombrio. O continente, outrora fragmentado por guerras e revoluções, tentava se recompor, mas as cicatrizes da Grande Guerra ainda sangravam. A Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes, fermentava um ressentimento que logo encontraria voz em um discurso inflamado e perigoso. A Itália, sob o jugo de Mussolini, já exibia os primeiros sinais de um regime que glorificava a força bruta e desdenhava a democracia. E a Espanha, dilacerada por uma guerra civil que opunha ideologias irreconciliáveis, era o palco onde o mundo assistia, horrorizado, ao ensaio geral do conflito que viria. Foi nesse cenário de tensões latentes que George VI assumiu o trono, não por ambição, mas por dever. Um homem que jamais almejara a coroa, agora carregava sobre os ombros o peso de uma nação à beira de um abismo.
Seu reinado não seria marcado por gestos grandiosos ou discursos inflamados, mas por uma resiliência silenciosa, quase obstinada. Enquanto seu irmão, Edward VIII, escolhera o amor, ou a ilusão dele, e abandonara o trono em nome de uma mulher 2 vezes divorciada, George escolheu a pátria. E essa escolha, embora dolorosa, revelar-se-ia providencial. Os acampamentos do Duque de York, que tanto o haviam inspirado, eram agora um distante lembrete de uma vida que não poderia mais viver. Em seu lugar, havia audiências com primeiros ministros, discursos cuidadosamente calibrados e a sombra constante da guerra que se aproximava. Quando Churchill, com sua oratória trovejante e sua personalidade indomável, assumiu o cargo em 1940, o contraste com o rei não poderia ser maior. Onde Churchill era fogo, George era aço temperado, firme, mas não inflexível, presente mas nunca invasivo. Juntos, formariam uma dupla improvável mas essencial, um líder que incitava a nação à resistência e um monarca que, com sua presença serena, lembrava ao povo que a monarquia não era um símbolo vazio, mas um farol em tempos de trevas. E as trevas veriam. Em setembro de 1939, a declaração de guerra à Alemanha transformou as preocupações domésticas em uma luta pela sobrevivência. Londres, outrora o coração pulsante de um império, agora tremia sob o rugido dos bombardeiros da Luftwaffe. O Palácio de Buckingham, alvo simbólico dos ataques, foi atingido 9 vezes, e a Rainha Elizabeth, a mesma que anos antes, brincara com os filhos em uma vida sem pretensões, recusou-se a deixar a capital. Não sairei sem um rei, declarou com uma firmeza que ecoou como um manifesto. Se o povo sofria, a família real sofreria ao seu lado. Essa atitude, mais do que qualquer discurso, cimentou o respeito pela coroa em uma geração que poderia tê-la rejeitado como um anacronismo. George VI, o homem que gaguejava nos discursos públicos, encontrou sua voz justamente quando ela mais importava. Seu endereço de Natal de 1939, transmitido pelo rádio para milhões de britânicos e ouvintes ao redor do mundo, não foi um apelo à vitória, mas à unidade. Com palavras simples e um tom que oscilava entre a gravidade e a esperança, ele falou diretamente aos corações de uma nação assustada. Não prometeu glória, mas resistência. Não ofereceu certezas, mas a promessa de que juntos eles não seriam quebrados. Era o início de um reinado que não seria medido em conquistas territoriais ou esplendor cortesão, mas em algo muito mais raro, a capacidade de um homem comum, com suas fraquezas, seus medos e sua inabalável senso de dever, se tornar, contra todas as expectativas, o monarca que a Grã-Bretanha precisava quando o mundo desabava. O momento em que o destino da Europa se selava com o som de botas marchando sobre Varsóvia. Não era um discurso qualquer. Era o anúncio de que o mundo mais uma vez mergulhava no abismo, e que a Grã-Bretanha, mais uma vez, teria de se erguer contra ele. As palavras de George VI naquele dia não foram proferidas com a pompa de um imperador, mas com a gravidade de um homem que sabia o peso da responsabilidade. Sua voz, antes hesitante, agora carregava a firmeza de quem não tinha escolha a não ser liderar. Neste momento grave, talvez o mais grave de nossa história, começou, e cada sílaba ecoava como um chamado não apenas aos súditos, mas à própria consciência de uma nação. Ele não falava de vitória, ainda não. Falava de dever, de sacrifício, de uma luta que não seria curta nem fácil, mas que deveria ser enfrentada com coragem, calma e resolução. Era um rei falando não como um distante símbolo de poder, mas como o primeiro entre iguais em um país que daquela hora em diante teria de se reinventar. As fábricas que antes produziam automóveis passariam a forjar tanques. As mulheres que costuravam vestidos aprenderiam a manejar máquinas de munição. As crianças que brincavam nas ruas seriam evacuadas para o campo, longe dos bombardeios que já se anunciavam no horizonte. E George VI, o homem que nunca quis ser rei, tornava-se o rosto dessa resistência silenciosa, mas inquebrantável. Enquanto Chamberlain, seu primeiro-ministro, ainda acreditava que a diplomacia poderia conter a tempestade. Mesmo após Munique ter se revelado uma ilusão, o rei já compreendia o que poucos ousavam admitir: a guerra não seria evitada com palavras. Ela já estava ali batendo a porta. E quando as primeiras bombas caíram sobre Londres em setembro de 1940, não foi um palácio blindado que George escolheu como refúgio, mas o próprio Buckingham, exposto aos ataques, como qualquer outra casa britânica. Um gesto simples, mas devastador em seu simbolismo. Se o povo sofria, o rei sofreria ao seu lado. Aqueles foram dias em que a monarquia provou seu valor não em coroações ou banquetes, mas na capacidade de unificar uma nação dividida entre o medo e a determinação.
Quando Churchill, com sua retórica de fogo, assumiu o cargo de primeiro-ministro em maio de 1940, encontrou em George VI um aliado inesperado. O homem que uma vez tremera diante de um microfone agora se erguia como um pilar ao lado do líder que prometia sangue, suor e lágrimas. Juntos, eles forjaram uma parceria que transformaria a derrota iminente em uma resistência lendária. E assim, enquanto a Europa ardia e o Império Britânico tremia sob o peso da Blitzkrieg, George VI, o rei acidental, o homem comum elevado pelo destino, provou que a verdadeira grandeza não se mede em títulos ou sangue azul, mas na capacidade de se manter de pé quando tudo ao redor desmorona. Não era um herói de épicos antigos. Era algo muito mais raro. Um líder que, em meio ao caos, lembrou a seu povo que a luz mais forte brilha não na ausência da escuridão, mas apesar dela. Quando a declaração de guerra à Alemanha ecoou pelos salões de Buckingham, naquela manhã de setembro de 1939, o mundo já não era mais o mesmo, e o rei que o representava também não. Às 6 da tarde, horário em que as famílias britânicas se reuniam em torno do rádio, George VI quebrou o silêncio com uma voz que, contra todas as expectativas, não tremia. Não era a oratória inflamada de Churchill, mas algo igualmente poderoso, a sinceridade crua de um homem que, como milhões de seus súditos, jamais desejara aquele momento. Nesta hora solene, talvez a mais decisiva de nossa história, dirijo-me a vocês não como um monarca distante, mas como se estivesse à porta de cada lar, declarou, e cada palavra soava como um juramento. Pela segunda vez em nossas vidas, estamos em guerra. Tentamos, uma e outra vez, encontrar um caminho pacífico. Mas foi em vão. Aqui estava o paradoxo que definiria seu reinado. Um homem que décadas antes, lutara contra as próprias palavras agora as dominava com uma clareza cortante. O filme O Discurso do Rei imortalizou sua batalha contra a gagueira, mas a verdade é ainda mais reveladora. Sim, Lionel Logg havia sido seu salvador nos anos 1920, desmontando barreira por barreira com paciência de ourives. Mas a guerra não esperou por ensaios. Quando o microfone ligou naquela noite de 1939, não houve hesitação. Apenas um rei que, pela primeira vez, falava não para si mesmo, mas para um império que precisava ouvir que a rendição não era uma opção. Se cada um de nós for fiel hoje, pronto para qualquer sacrifício, com a ajuda de Deus, prevaleceremos. Não era retórica. Era uma promessa selada com o peso de uma coroa que ele nunca quis, mas que agora carregava como um escudo. Enquanto as bombas caíam sobre Londres, outro conflito silencioso se desenrolava nos corredores do poder. Neville Chamberlain, o homem que apostara na pacificação de Hitler, ainda ocupava o cargo de primeiro-ministro, mas suas horas estavam contadas. A derrocada veio em maio de 1940, durante o que ficaria conhecido como o Debate da Noruega, quando o parlamento transformou uma discussão sobre frentes de batalha em um julgamento implacável. A estratégia de Chamberlain havia falhado, e a Grã-Bretanha sangrava por isso. O país clamava por um líder que não olhasse para trás. Alguns viam em Lord Halifax, o aristocrata pragmático, a solução. Outros, no bulldog teimoso de Churchill, o único capaz de enfrentar a tempestade com dentes à mostra. George VI, porém, hesitou. A memória ainda doía. Churchill havia sido um dos poucos a apoiar Eduardo VIII durante a crise da abdicação, uma traição que o rei não esquecera. Halifax, ao menos, era um homem de seu círculo, um aliado de Chamberlain. Mas a história não se curva a ressentimentos. Quando ficou claro que apenas Churchill poderia unir conservadores, trabalhistas e até liberais sob uma mesma bandeira, George engoliu o orgulho. Em 10 de maio de 1940, o mesmo dia em que as divisões nazistas atravessavam as Ardenas rumo à França, ele chamou Churchill a Buckingham e lhe entregou as rédeas de um país à beira do abismo. Forme um governo, ordenou. Não era uma escolha. Era uma rendição à inevitabilidade. O que se seguiu foi uma das alianças mais improváveis e mais necessárias da história britânica. Churchill, o estrategista que via a guerra como um tabuleiro de xadrez, e George, o rei relutante que enxergava nela o rosto de cada cidadão nas filas por racionamento. A princípios eram estranhos. Um, o arquiteto de frases épicas. O outro, um homem que preferia o silêncio dos jardins de Balmoral às luzes da ribalta. Mas a guerra os uniu como irmãos de armas. Todas as terças-feiras os almoços no palácio, que deveriam durar 1 hora, se estendiam por tardes inteiras. Churchill desfiava planos de batalha entre garfadas de sopa e charutos. George, por sua vez, traduzia o pulso da nação, colhido em visitas a fábricas bombardeadas e abrigos subterrâneos. O povo está exausto, Winston, mas não quebrado, murmurava, e o primeiro-ministro ouvia, porque sabia que aquele homem tímido que odiava discursos
Era o termômetro mais preciso que tinha. Havia atritos, claro. Em 1944, quando Churchill vetou a participação do rei no dia D, nem mesmo a retaguarda dos navios Majestade. É risco demais. George quase rompeu o protocolo. São meus homens lá fora, protestou. Mas no fundo, ambos entendiam o jogo. Um rei não podia se tornar um alvo. Um primeiro-ministro não podia perder seu símbolo. E assim, enquanto os aliados avançavam pela Normandia, George permaneceu em solo britânico não por covardia, mas porque sua presença em Londres, sob as mesmas bombas que caíam sobre o povo, era a maior arma moral que a Grã-Bretanha tinha. Quando a Blitz começou em 7 de setembro de 1940, o mundo assistiu atônito à estratégia nazista. Não era uma invasão por terra, mas um terror calculado do alto. Londres ardeu. Na primeira noite, mais de 1000 vidas se apagaram sob escombros. No dia 13, o próprio Buckingham Palace tremeu quando explosões rasgaram seus jardins. A rainha Elizabeth, com sua teimosia característica, recusou-se a deixar a capital. Se eles podem aguentar, nós também, disse, apontando para as ruas cheias de famílias amontoadas em estações de metrô. E assim, enquanto os vidros das janelas da cidade se transformavam em estilhaços, o casal real compartilhou o mesmo pão racionado. As mesmas noites de insônia ao som das sirenes, a mesma determinação silenciosa de não ceder. Por 8 meses, a Blitz tentaria ajoelhar a Grã-Bretanha. Matou 40.000 civis. Reduziu 2 milhões de lares a cinzas. Mas falhou em seu objetivo final, quebrar o espírito de um povo que noite após noite via seu rei e sua rainha, não em bunkers blindados, mas nas mesmas trincheiras simbólicas que eles, erguerem-se com a luz da manhã. Quando os bombardeios finalmente arrefeceram na primavera de 1941, não foi por clemência de Hitler, mas porque o Führer compreendeu tarde demais que aquele pequeno país insular não se renderia por medo. E no centro dessa resistência estava um homem que anos antes tremia ao pronunciar o próprio nome, mas que agora, sem dizer uma palavra, ensinava ao mundo o significado de permanecer. Enquanto a União Soviética lançava a maior invasão terrestre da história militar na Operação Barbarossa, e os Estados Unidos, após o ataque a Pearl Harbor, uniam suas forças às da Grã-Bretanha e das nações da Commonwealth, o teatro de guerra se expandia como um incêndio devorando a Europa. O norte da África tornou-se o primeiro palco onde os aliados provariam que a maré poderia ser virada, contra os italianos e a força expedicionária alemã, em batalhas onde o deserto se transformava em um forno de resistência. A vitória, quando chegou na primavera de 1943, não foi apenas estratégica, foi um sinal, um aviso de que o império de Hitler, por mais que se estendesse, não era invencível. E então, como um golpe de martelo sobre a bigorna da história, veio o dia de junho de 1944. As praias da Normandia, tingidas de sangue e coragem, marcavam o início do fim. A Europa Ocidental finalmente tinha sua frente de batalha. Os aliados avançavam do sul, do leste e do oeste, uma tenaz que esmagaria a máquina de guerra nazista entre suas garras. Mas antes que essa vitória se tornasse inevitável, antes que os tanques soviéticos rugissem pelas ruas de Berlim e as bandeiras aliadas hasteassem sobre o Reichstag em ruínas, houve um homem que, mesmo sem comandar exércitos, soube como nenhum outro que a guerra não se ganhava apenas com balas, mas com símbolos. Em setembro de 1940, quando as cinzas de Dunkirk ainda queimavam na memória nacional e as sirenes do Blitz rasgavam as noites londrinas, Jorge VI fez mais do que resistir. Ele redefiniu o que significava ser herói. Não eram apenas os soldados nas trincheiras, os pilotos nos céus ou os marinheiros nos mares tempestuosos que mereciam reconhecimento. Era o bombeiro que enfrentava paredes de fogo com as mãos nuas. Era a enfermeira que, sob o troar das bombas, mantinha firme a seriga e a esperança. Era o adolescente que, mentindo sobre a idade, pedalava através do inferno para levar uma mensagem que poderia salvar vidas. Para eles, para todos eles, o rei criou a Cruz de Jorge e a Medalha de Jorge. Não eram condecorações qualquer. A Cruz de Jorge, equivalente civil à Cruz Vitória, não seria concedida por mero dever, mas por atos de heroísmo supremo ou coragem conspícua em circunstâncias de extremo perigo. Palavras do próprio monarca, gravadas não em pedra, mas no espírito de uma nação que precisava acreditar que sua luta tinha significado. A Medalha de Jorge, por sua vez, seria o reconhecimento amplo, estendido a quem, em qualquer canto do império, provasse que a bravura não conhecia uniforme. E o rei não se limitou a assinar decretos. Ele entregou essas honras, pessoalmente, olhos nos olhos com homens como Stuart Archer, o desativador de bombas que até setembro de 1941
Já havia neutralizado mais de 200 artefatos explosivos não detonados, cada um deles uma ameaça silenciosa à vida de milhares. Ou John Bridge, cujas mãos firmes desarmaram dezenas de bombas em cidades inglesas, transformando o medo em alívio. E não foram apenas os britânicos. Margaret Irene Anderson, uma enfermeira australiana a bordo do Empire Star, recebeu a medalha por sua galhardia durante a evacuação caótica de Singapura, enquanto os japoneses avançavam como uma onda de aço. E então havia Charity Beak, uma menina de 14 anos que mentiu sobre a idade para servir na defesa civil e em meio a um ataque aéreo em West Bromwich, pedalou sob chuva de fogo para levar mensagens vitais antes de ajudar o próprio pai a apagar uma bomba incendiária no teto de uma loja. Cada uma dessas histórias, cada medalha entregue pelas mãos do rei, era um lembrete. A Grã-Bretanha não lutava sozinha. Mesmo quando o mapa da guerra parecia pintado com as cores do eixo, mesmo quando o Atlântico era um cemitério de navios e o céu de Londres um palimpsesto de fumaça e chamas, Jorge VI e Isabel transformaram sua presença em arma. Visitavam hospitais onde os feridos gemiam entre lençóis ensanguentados. Caminhavam entre escombros ainda quentes de bombardeios, apertando mãos de viúvas e órfãos. O rei e as bases militares, a rainha, as enfermarias das grandes cidades. Alguns poderiam chamar isso de gestos simbólicos, mas em tempos em que o símbolo era tudo o que restava para muitos, esses gestos eram o cimento que mantinha a nação de pé. E quando a guerra finalmente virou a página, quando os aliados passaram da defesa à ofensiva implacável, Jorge VI não ficou atrás de portas blindadas. Esteve em Malta, a ilha símbolo que resistir a tudo que a Luftwaffe pudesse lançar contra ela. Esteve no norte da África, onde o deserto havia engolido os sonhos de Rommel. E em 1944, quando a Europa Ocidental foi libertada metro a metro, ele pisou em solo francês, visitou a Bélgica e a Itália, não como monarca distante, mas como um homem que havia compartilhado cada golpe dessa guerra com seu povo. Até mesmo na estratégia sua voz ecoou. Em 1943, quando os generais debatiam se o próximo golpe deveria vir da Itália ou da França, foi o rei quem sugeriu, com o apoio entusiasta de Churchill, que os recursos fossem concentrados no sul na campanha italiana. No fim, a lógica da história prevaleceu. A Normandia seria o golpe decisivo. Mas na noite de 6 de junho de 1944, enquanto os primeiros soldados aliados caíam nas praias, foi a voz de Jorge VI que ressoou pelos lares britânicos, lembrando-os de onde haviam estado 4 anos antes, à beira do abismo, e declarando que desta vez, não lutavam para sobreviver, mas para vencer. 11 meses depois, quando Berlim ardeu sob o cerco soviético e as tropas aliadas marchavam sobre a Alemanha em ruínas, Hitler se matou em seu bunker como um rato envenenado. Em 8 de maio de 1945, o silêncio das armas foi quebrado pelo rugido de uma nação. V-Day, o rei e a família real no balcão de Buckingham. Não acima do povo, mas com ele, enquanto multidões cantavam, choravam e beijavam estranhos nas ruas, embriagadas não pelo álcool, mas pela euforia de terem sobrevivido. A guerra havia terminado. Mas para Jorge VI, a batalha pela alma da Grã-Bretanha estava apenas começando. Porque as promessas feitas no calor do conflito, aquelas sussurradas a Gandhi e Nehru, aos líderes africanos e asiáticos que haviam enviado seus filhos para morrer por um império que não era deles, agora cobravam seu preço. A Índia, joia da coroa, não poderia mais ser segurada pela força. Em 1947, o raio britânico foi partido como um vaso antigo. Paquistão e Índia nasceram em sangue e lágrimas, e o mapa do mundo foi redesenhado para sempre. O homem que uma vez gaguejou ao falar ao microfone havia, sem querer, se tornado a voz de uma era. Não a era das vitórias fáceis, mas daquelas arrancadas do osso do sacrifício. E quando a poeira baixou, quando os livros de história começaram a ser escritos, poucos entenderiam que sua maior conquista não fora sobreviver à guerra, mas ter ensinado um império a se curvar, não em derrota, mas em transformação. O que antes fora um império indivisível agora se fragmentava em nações soberanas. Do Nordeste indiano surgia o Paquistão, enquanto Bengala Oriental, anos depois, rompia seus últimos laços para nascer como Bangladesh, um parto doloroso de identidades que o mundo assistia com respiração suspensa. Jorge VI, o homem que jamais imaginara carregar a coroa, viu-se obrigado a presenciar a dissolução do que seu próprio sangue havia construído. Por um breve instante manteve o título de imperador da Índia, mas a história não espera por cerimônias. Em 1948, até essa sombra de poder se esvaeceu.
Ainda assim, Índia e Paquistão permaneciam, não como colônias, mas como membros de uma comunidade britânica que aos poucos, deixava de ser um império para se tornar algo novo, algo necessário. E foi nesse limiar entre o que morria e o que nascia que Jorge VI provou sua verdadeira estatura. A Declaração de Londres, em 1949, selava o destino. A Índia, agora república, cortava os últimos fios que a ligavam à monarquia britânica. Ele poderia ter resistido, poderia ter se apegado aos resquícios de um passado glorioso. Mas não. Com a prudência de quem sabe que o vento da história não sopra a favor dos teimosos, aceitou, desde que a Índia não rompesse por completo. Era um jogo de xadrez geopolítico, e ele movia suas peças com a mão firme de quem entende que às vezes, ceder é a única forma de não perder tudo. A Irlanda, porém, escolheu outro caminho, virou as costas à comunidade e partiu. Não importava. O mundo já não era mais o mesmo, e Jorge VI, o rei acidental, estava aprendendo a navegar nessas águas turbulentas melhor do que muitos imaginavam. Mas o tempo, implacável, não lhe concederia a chance de ver o desenlace dessa transformação. Enquanto a África se preparava para sacudir as correntes do colonialismo, com Quênia, Uganda, Nigéria e Rodésia à espera de sua hora, o corpo do rei já traía sua vontade. Os anos de guerra, o cigarro que queimava entre seus dedos como um vício e uma herança amaldiçoada, as noites em claro enquanto bombas caíam sobre Londres, tudo cobrava seu preço. A doença de Buerger, cruel e silenciosa, obstruía suas veias, ameaçando-lhe roubar não apenas a mobilidade, mas a própria dignidade. Em 1949, a verdade se tornou inegável. Uma turnê pelos domínios da comunidade foi cancelada, por um momento. Até se falou em amputar-lhe uma perna. Enquanto isso, aos 23 anos, sua filha Elizabeth, a herdeira que ninguém esperava que precisasse assumir tão cedo, já carregava nas costas o peso de uma coroa invisível, cumprindo deveres que o pai não podia mais executar. Os anos seguintes foram uma luta contra o inevitável. 1951 trouxe a sentença mais cruel, um pulmão removido, o câncer devorando-o por dentro. Mesmo assim teimoso, recusou-se a render-se ao papel de inválido. Em 31 de janeiro de 1952, com o corpo já minado pela doença, insistiu em acompanhar Elizabeth e Felipe ao aeroporto. Era uma despedida que nenhum deles sabia ser definitiva. Uma semana depois, na quietude de Sandringham, o mesmo lugar onde havia vindo ao mundo, seu coração parou. Tinham-lhe roubado meio século de vida. Aos 56 anos, o rei que não queria ser rei partia, deixando para trás um império em metamorfose e uma filha de 25 anos destinada a reinar por mais de 7 décadas. A notícia de sua morte ecoou como um sino fúnebre sobre a Grã-Bretanha. O caixão foi exposto em Westminster, e milhares desfilam em silêncio diante do homem que, contra todas as expectativas, havia se tornado rochedos em meio ao furacão. Seu funeral, em 15 de fevereiro, repetiu o ritual secular dos reis na capela de São Jorge, em Windsor. Mas nem mesmo a morte o manteve onde o colocaram. Em 1969, seus restos foram transferidos para a capela memorial que leva seu nome, onde agora repousa ao lado da rainha-mãe, aquela que o sustentou nos dias mais sombrios, de sua filha Elizabeth II e de Felipe, o marido que a acompanhou até o fim. Jorge VI não foi um rei nascido para a grandeza, nem um estrategista brilhante como Churchill. Foi, antes de tudo, um homem comum lançado a um destino extraordinário. Um homem que gaguejava, que duvidava de si mesmo, que herdou um trono porque seu irmão escolheu o amor em vez do dever. E no entanto, quando a Grã-Bretanha mais precisou, quando o mundo inteiro parecia desabar, ele esteve lá. Não com discursos inflamados, mas com uma presença serena. Não com gestos grandiosos, mas com a teimosia silenciosa de quem se recusa a quebrar. Governou com humildade em uma era de titãs, guiou um império rumo a um futuro que não poderia mais ser adiado e, acima de tudo, provou que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas na capacidade de erguer-se quando tudo desmorona. A história o lembrará como o rei da guerra, o monarca da transição, o homem que seguiu o dever até o último suspiro. E se hoje questionamos se sua ascensão foi um acaso feliz ou um destino inevitável, basta olhar para o legado que deixou. Uma nação que sobreviveu, um império que se reinventou e uma filha que, inspirada por seu exemplo, se tornaria a rainha mais duradoura que a Grã-Bretanha já conheceu. Talvez, afinal, os reis que não nascem para reinar sejam justamente aqueles que o fazem melhor.